pessoal, eu sou o professor Luciano Rodrigues, sou professor universitário da área de saúde. Atendendo ao pedido dos meus acadêmicos, estou iniciando aqui este canal de comunicação para ter mais uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Território, Saúde e Sociedade vai discutir diversos aspectos da área de saúde mental, da saúde coletiva, da atenção primária, da fisiopatologia e diversos outros cenários que podemos contribuir para um conhecimento compartilhado. Divirtam-se, espero contribuir com a formação de vocês. Assunto assim muito interessante, principalmente as pessoas que estarão se envolvendo aí com a questão de pesquisa, iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, e esse cenário da pesquisa é muito importante. Bom, pesquisa em epidemiologia, nós vamos traçar aqui nesse livro diversos contextos, diversas relações com relação ao tipo de estudo, né? Então, nós vamos delinear uma pesquisa, nós vamos fazer um desenho de um estudo. Mas antes, eu gostaria de fazer somente essa analogia aqui de quadrinhos, né? Esse quadrinho nós temos aqui um alquimista e nós temos um cientista, uma visão científica aqui da situação. Então, cruzando a linha que separa a alquimia da química, aí o cientista fala para o alquimista, né? O alquimista, eles buscavam a pedra filosofal de transformar qualquer metal, principalmente o chumbo, em ouro. Então, essa era o desejo da alquimia maior, e isso no tempo medieval, né? Mas numa visão científica, então, o cientista olha para o alquimista e fala assim: então você transformou o chumbo em ouro. Ótimo, faça de novo, descreva detalhadamente o processo como você fez, então envie para ser revisado pelos pares. Então, a metodologia científica, ela é de suma importância exatamente pois ela vai nortear os diversos cenários da pesquisa. O desenho de estudo vai nortear os diversos aspectos que a pesquisa vai tomar, quais são os rumos que a pesquisa tomará. Então, isso é muito importante, por isso que o desenho de estudo ele entra no projeto de pesquisa. Então, quando a gente observa essa nuvem de palavras, né, risco, análise, distribuição, categorias, valores, razão, efeito, resultado, método, isso norteia para entendermos a importância da epidemiologia em sistematizar as informações voltadas para esses aspectos. Então, dentro desse cenário de aula aqui, eu oriento vocês, assim, a minha aula aqui, ela teve embasamento a esses livros, né, que temos a Zélia Rocairol, temos, né, o grupo aí da Organização Mundial de Saúde, Epidemiologia Básica, pelo autor Bonita, né, e outros autores. Aqui o Medronho, nós temos aqui o Fletcher, que fala sobre a pesquisa epidemiologia clínica. Esse livro aqui também é muito legal, pessoal. Esse livro, ele trabalha metodologia de pesquisa em ciências, análises quanti-qualitativas, né, de Baptista e Campos. Então, recomendo esse livro, bem interessante. E outras edições, por exemplo, da Zélia Rocairol e Gurgel, quando fala de epidemiologia e saúde, né, outras edições aí que a gente trabalha. Então, nossa atividade aqui, ela tem como basamento esses autores, ok? Essa é mais uma nuvem de palavras, quando vocês observam aqui, existem várias palavras, mas eu queria destacar método científico. E o método científico, ele tem a sua origem, né? Quando a gente pega esse eixo aqui, quais seriam essas origens, né? Essas origens, quando pegarmos aqui lá no século XVII, nós temos René Descartes, que tinha uma visão muito de aplicar os princípios gerais de casos específicos para coisas particulares, né? Então, é uma visão macro para micro, então é um método muito dedutivo. E outros também tinham, outros cientistas, né, outros estudiosos da época, eles tinham também uma visão assim direcionadas na questão voltada para o método indutivo, né, igual aqui cita Bacon, né, Francis Bacon, né, se pegarmos também Galileu Galilei, ele tem a descoberta dos princípios gerais a partir do conhecimento específico, ou seja, do micro para o macro, o micro para o conceito. Já Descartes pega o dedutivo, que seria o macro conceito para o micro. E a visão de Newton, quando a gente trabalha
o método hipotético dedutivo, né, que seria o método a partir de hipóteses, formular deduções, e esse método vai tentar resolver os problemas. Então, é nesse cenário que o método científico nasce e se caracteriza por várias ações, né? Quantificações, observações, medidas, hipóteses, previsões, experimentos, e é problemático quando se aplica em sistemas mais complexos, né? Então, o método científico ele precisa de ter um desenho muito específico, pois a partir do momento de um fenômeno observável, fenômenos observados primários, existe a dedução, é construída hipótese, feito análise, é feita uma experiência, a indução, criação de leis, sínteses, respostas, considerações finais, concretiza e dar novas deduções, e a gente chama isso de braços de pesquisa. É a prática da ciência, é a prática científica. A partir do momento que nasce uma pergunta, nós formulamos hipótese, nós testamos a hipótese, obtemos resultados, e ao obter resultados, nós temos conclusões, nós referendamos a literatura, publicamos, é muito importante o compartilhamento de conhecimentos, e observar outros pontos importantes para gerar novas perguntas, aspectos que linkam a literatura, aspectos do dia a dia, do ambiente, do contexto geral. Bom, isso foi só uma pequena introdução para nós focarmos aqui no delineamentos de pesquisa. Alguns autores chamam isso de desenho de pesquisa ou tipos de estudos epidemiológicos. Então, os estudos epidemiológicos nós vamos destrinchar de uma forma bem objetiva, dá para fazer uma aulinha específica para cada um desses itens. Então, queria que vocês observassem o seguinte, nós temos estudos e nós dividimos em dois tipos de estudos. Assim como carros, né, pode ser classificados do tipo quanto à velocidade, quanto à cor, quanto à potência, o estudo ele vai sendo somado uma série de elementos dentro das suas características. Então, conforme você trabalha, eu vou mostrar esse fluxograma como um geral, quando eu terminar na parte observacionais aqui em corte, eu volto aqui nessa imagem, mostro os experimentais, para que a gente tenta fazer um contexto bem mnemônico disso aí. Então, os estudos nós dividimos em dois. Os estudos observacionais e os estudos experimentais. O nome já diz, observar e executar um experimento. Então, ao observar, eu posso observar de várias formas. Um exemplo, eu posso observar de forma que eu vou descrever um fenômeno, vou descrever um fato, vou descrever um estudo, ou eu vou pegar de forma observacional, eu vou analisar um fato, vou analisar um fenômeno. E aí, nós temos um estudo científico que é classificado como estudos observacional, descritivo, e aí esse descritivo ele pode ser relato de caso, relato de série e outros cenários que podem ser trabalhados. E eu tenho os estudos observacionais analíticos, né? São o estudo ecológico, o estudo transversal, o estudo caso-controle, estudo de corte ou coorte, ok? Então, nesse sentido, meus queridos alunos, eu observo a necessidade de olharmos cada item e a gente tentar destrinchar cada ponto desse. Mas um aspecto muito importante é quanto às características e classificação do estudo. Então, a gente tem que pensar assim, ó, o que o pesquisador quer? Quais são as ações? Então, vou começar a desenhar o estudo. Unidade de análise, tipo de estudo e a direção temporal. O que é a direção temporal? Já eu mostro para vocês. O nome já diz, é o tempo que o estudo vai levar. Então, o seguinte, o pesquisador quer fazer uma investigação. E essa investigação, ela não vai ter uma intervenção do pesquisador. Pronto. Se não vai ter intervenção, estudos observacionais. Agora, se ele vai ter uma intervenção, ele vai intervir em algum elemento que o sujeito o sujeito de pesquisa vai ser analisado, vai ser consolidado ali a sua pesquisa, ele vai fazer um experimento. Ao fazer o experimento, então, eu tenho, se vocês observarem aí, a intervenção do pesquisador. Então, torna-se um estudo experimental. Bom, aí eu começo a abrir o leque. Quanto à unidade de análise, eu posso, tanto no experimental quanto no observacional, nos estudos observacionais, ver o indivíduo
e população. No estudo experimental também, individual, populacional. E aí, no individual, eu vou ter características, né? Nos estudos observacionais, caso controle, coorte, séries temporais. E quando eu tenho um grupo maior de pessoas, eu vou ter os estudos ecológicos. Aqui, quando eu observo aqui, ó, quando é indivíduo, ensaios clínicos. Quando é população, ensaios comunitários. Então, é quanto tipo de indivíduo. Agora, com relação ao tempo, é simples. Quando o estudo ele é só um recorte de tempo, é também chamado de estudo seccional. Então, agora eu vou classificar quanto ao tempo de estudo. Então, os estudos transversais, também chamado seccional, o nome já diz, nós fazemos uma secção no tempo. Então, supondo que essa régua aqui, ela seja graduada não em centímetros, mas seja graduada em anos. Então, aqui eu começo o estudo aqui no ano 1, né? Vamos botar aqui, vamos botar um estudo de 30 anos, né? Aqui o primeiro ano até o 30. Então, é um estudo longo, então é um estudo longitudinal. Agora, se eu faço um recorte na história, eu venho aqui e faço um recorte, e esse recorte eu tenho um estudo transversal. Então, eu estou categorizando esse estudo com a direção temporal, que é onde que está dizendo. Um exemplo, ensaios clínicos, é interessante que eles sejam longitudinais. E esse processo ele acaba sendo o quê? Muito importante para ter dados específicos. A gente já fala sobre isso, e só para consolidar informações sobre a ciência baseada em evidência, essa pirâmide é muito interessante porque ela mostra que o topo da pirâmide não está em nenhum desses estudos. O topo da pirâmide está em um tipo de estudo que vai analisar dados já publicados. Então, a ciência ela publicou tantos dados que esses dados a gente tem um aspecto importante, são níveis de evidência científica em cada dado, que hoje existem ferramentas, né, como são as revisões sistemáticas, as meta-análises, que são trabalhadas, mas hoje o assunto não é esse. Então, a gente vai trabalhar o quê? Desse pontinho aqui, dessa topo da pirâmide para baixo. E nesses níveis de evidência, se vocês observarem, por exemplo, um caso clínico, o nível de evidência dele é muito mais baixo do que um ensaio clínico randomizado que tem um nível de evidência 1, um nível de evidência científica muito maior do que, por exemplo, um caso controle. Então, é nesse sentido. Então, essa pirâmide é só para vocês terem uma noção que existem níveis de evidência científica em cada tipo de estudo. Bom, então vamos escolher, vamos fazer uma simulação. Vamos escolher, então, vamos desenhar o estudo. Então, assim, ó, tá bom, vou fazer um desenho de estudo e eu vou olhar assim. Eu vou escolher, primeira, o que começa um estudo? Problema de pesquisa. Qual o tipo de problema que eu quero resolver? Beleza. O problema seria. E a parte mais difícil, inclusive tem um autor chamado Antônio Carlos Gil que fala sobre problemas de pesquisa. Então, nesses problemas de pesquisa, eu vou observar uma pergunta, mas aí é uma história para um outro dia, uma outra aula, ok? Então, é o seguinte, quais são os recursos que eu tenho? Quais são os conhecimentos disponíveis? Os conhecimentos disponíveis seria exatamente o quê? O que eu tenho na literatura que vai me ajudar? A partir do momento desses 3 itens, problema de pesquisa, recurso, e o que eles já têm produzido, eu agora vou começar a fazer esse desenho de estudo. Então, o pesquisador ele vai manipular o fator de exposição? Ele vai manipular o elemento de pesquisa? Não. Então, vou fazer uma outra pergunta. O pesquisador ele vai escolher o grupo de exposição? Ele vai escolher, ó, esse sujeito vai ficar aqui dentro, ele vai organizar isso dentro de manipulação desses sujeitos de pesquisa? Não. Professor, ele não vai nem manipular o fator de exposição e nem manipular a exposição do sujeito frente a esse grupo. Ele não vai nem escolher. Então, tá bom, a resposta é não. Então, de cara, a gente já sabe. São estudos observacionais que podem ter 2 frentes, analítico e descritivos e analíticos. Agora, vamos para um outro cenário. Por favor, só estou aqui reforçando o contexto mnemônicos que nós já tivemos. O pesquisador ele vai manipular o fator de exposição. E o pesquisador escolhe a que grupo a exposição dos sujeitos de pesquisa vai pertencer. Por exemplo, eu tenho um grupo no ensaio randomizado, que eu tenho um que vai receber um medicamento
e o outro grupo vai receber um placebo. Então, eu consigo organizar isso, eu vou escolher, vou manipular, opa, se eu vou manipular, se eu vou mexer nesse fator de exposição, sim, a resposta, então, de cara, os estudos são experimentais, também chamado estudo de intervenção. Bom, a partir desse cenário, eu gostaria de convidá-los, assim, somente para consolidar. Então, ó, os observacionais, ele só observa descritivo e o analítico busca a resposta. Não me envolvo com os sujeitos de pesquisa. Agora, os experimentais, eu observo e interfiro. Eu tenho um grupo controle, tenho um grupo de comparação. Agora, só um detalhe, que o foco aqui desse bate-papo são pesquisas quantitativas, porque com base na epidemiologia, né, as pesquisas quant que dão mais ênfase. E um outro dia, né, uma outra aula nossa, a gente trabalha as pesquisas qualitativas. Bom, então, só para reforçar agora com relação ao contexto temporal, vamos ver se vocês lembram quando eu falei da questão de régua. Então, quando eu pego um estudo que a gente, aqui é a linha do tempo, se eu tenho a linha do tempo, aqui o ano 1 e aqui o ano 30, né? Então, se eu tenho paciente aqui doente, e esse paciente vai ser estudado num corte aqui do tempo, ele é um estudo transversal, um estudo seccional. Se esse paciente vai ser estudado durante um longo período de tempo, esse estudo vai ser longitudinal. Agora vamos olhar agora de uma forma do segmento da direção do estudo. A direção será essa. Então, vamos olhar aqui, eu tenho um paciente doente, que é o dia de hoje, independente de ser transversal ou longitudinal, eu vou ter hábitos que ele vai ter ao longo, né, de hoje, e esses hábitos vai projetá-lo, o dia de hoje, os hábitos, vamos pegar primeiro a retrospectiva, vai ficar melhor aqui, porque a posição dá certo que me confundi. Então é o seguinte, ó, eu tenho um paciente hoje, e os hábitos dele do passado, ou seja, os hábitos dele do passado, mostrou que ele é hoje. Então eu tenho um estudo que é retrospectivo, eu vou voltar na linha do tempo. Ok? Vou analisar coisas que ele fez no passado, hábitos do passado. Então são estudos retrospectivos. E agora, uma outra situação, estudo prospectivo. Eu tenho um paciente hoje sadio e ao longo de um certo tempo eu vou avaliar o futuro, se ele vai ficar doente ou não. Então, mais duas classificações de estudos. Nós temos, com relação ao corte, estudo transversal. Se ele for uma secção do tempo, é como se fosse uma fotografia de um cenário. O estudo aconteceu dos meses de abril até o mês de dezembro, ou até o mês de agosto. Esse é um estudo que é transversal ou seccional. Agora, o estudo é de longo tempo, a longo período de tempo. Eu tenho um estudo longitudinal. Essa é uma classificação. Agora vamos a outra classificação. O estudo ele vai pegar o sujeito hoje e olhar o passado, ele vai ser um estudo retrospectivo, que seria o sujeito doente hoje, os hábitos dele provocou. É aquela história natural das doenças, aquele modelo preventivista. E agora, se o estudo, eu vou olhar o sujeito hoje e o que ele vai projetar para frente, eu tenho os estudos prospectivos, ok? Então, são termos, pessoal, muito importantes para que vocês possam estar se familiarizando. Então, vamos lá. Pegando, então, tipo de estudo, observacional, experimental. Vamos pegar o observacional. O observacional vai ser dividido em dois, estudos descritivos e estudos analíticos. Vamos pegar o estudo descritivo e vamos abrir o leque dele, ok? Então, os estudos observacionais descritivos, eles, o nome já diz, descreve a distribuição das variáveis. Ele pode ter, ele não tem, às vezes, ele pode ser sem hipóteses, que ele vai só descrever uma situação. Ele vai ter elementos causais, mas um ponto importante que também ele vai gerar grandes hipóteses. Ele vai gerar o estudo descritivo, ele vai gerar hipóteses para estudos maiores, que seriam estudos que vai ter um processo prospectivo maior, um estudo que vai ter um caráter longitudinal. Então, é muito importante que os estudos descritivos, eles são geradores de hipóteses. Então, nós não podemos abandonar os estudos descritivos, que seria o estudo de caso, estudo de série de casos e estudos de prevalência. Então, muitos alunos perguntam assim, professor,
eu gostaria de fazer um estudo de caso. Bacana. Primeiro, não esquecer que o estudo de caso tem que entrar no Comitê de Ética em Pesquisa, mas é um assunto para uma outra aula. Então, vamos falar cada um desses estudos aqui, de forma bem objetiva. Então, o que é um estudo de caso? O estudo de caso ele é um estudo observacional e descritivo. Então, eu tenho um caso, e esse caso ele vai ser estudado, vai ser aprofundado, vai ter uma observação clínica perspicaz sobre esse assunto. Ele necessita ter confirmação e norteia estudos futuros. Lembrar de fazer um estudo de um caso diferente que vai nortear, certo? Eu tenho estudos de série de casos, ou seja, eu só vou aumentar o N, certo? Então, é um relato da presença de um determinado desfecho em um grupo de pacientes. Então, eu não tenho um grupo de comparação, só lembrar disso, eu tenho um grupo de pacientes. A partir do momento que eu separo grupos de comparações, eu vou ter um outro tipo de estudo. Então, esse estudo ele não tem um grupo de comparação, ele é útil para gerar hipótese. Então, é um estudo que vai nortear ideias, né, vai gerar contextos empíricos ali que vai ser norteados para novos estudos. Então, ele tem mais informação que o estudo de caso, é claro, porque o N dele vai ser bem maior. Então, o N seria o número de pessoas, o número de sujeitos envolvidos na pesquisa. E ele acaba sendo base para estudos de caso controle, isso é muito importante. E os estudos de prevalência, né, que é um estudo observacional descritivo, que são os estudos epidemiológicos que todo mundo conhece aí, principalmente quando você tem o IBGE, a prevalência de uma determinada doença, né, dados do Ministério da Saúde, boletins epidemiológicos que descrevem a saúde da população. Aqui você vê o cerne da palavra epidemiologia, né, que seria o estudo sobre os povos. Okay? Bom, é só lembrar que esse tipo de estudo, o uso dele em monitoramento, os estudos observacionais descritivos, né, que seriam, eu citei 3, série de casos, estudo de casos e os de prevalência. São estudos que vão gerar um monitoramento da saúde populacional, das epidemias, vai gerar planejamentos de políticas públicas, ele gera hipóteses também, apesar dele não ter uma hipótese inicial, às vezes você tem uma situação, caso que você só vai descrevê-la. As vantagens deles é que os dados são disponíveis, tem baixo custo, eticamente aceitável, é fácil a avaliação ética desse aspecto, e as limitações é com o fator tempo, né? Então você tem só o elemento de análise ali, que é a situação que o paciente, no caso, já está vivenciando aquilo, já que eu estou citando um ponto mais paciente. E causa e efeito a gente não consegue ver, porque o causa e efeito eu vou precisar de um espaço de tempo maior. E eu, sem poder ter interferência na causa. Bom, esses são os estudos, o quê? Observacional, descritivo, e aí eu vou ter os 3. Agora, vamos sair dos estudos observacionais, descritivos, e vamos para os estudos observacionais analíticos. Tá? Então, o estudo observacional analítico, nós temos os estudos ecológicos. O nome já diz ecologia, você lembra de grandes números de pessoas, você lembra de populações. Então, ele também é um estudo de correlações, ok? Então, são estudos em que a unidade de análise é uma população, um grupo de pessoas que geralmente pertencem a uma determinada área, ok? Então, a gente procura observar como o contexto social, o ambiente, pode afetar na saúde dos grupos populacionais. Um exemplo, durante o mestrado, eu tive uma experiência que nós fomos visitar uma cidade realocada. Nós fomos visitar uma cidade realocada devido a uma barragem que foi feita do rio, e essa cidade ela precisou ser realocada para um outro segmento. Então, ali cabe um estudo ecológico interessante aí. Então, são dados coletivos e não dados individuais, tem que pensar como um todo. E a fonte de informação, eu posso ter fontes secundárias. Então, uma limitação desse estudo seria a impossibilidade de relacionar a exposição e o desfecho em um nível individual de exposição, porque você só enxerga a população. E o desfecho, né? O desfecho é aquilo que vai chegar no final, é aquilo que é o resultado final do processo, o que se deseja, o que você acredita no contexto hipotético. Então, ocorreram com os mesmos indivíduos, então tem difícil controle, pode ter o confundimento, né, de dados, questão de viés, então tem que tomar muito cuidado. E a vantagem é que o custo é baixo,
grande produção de hipóteses, também ele é um celeiro de ideias para outras pesquisas, e os dados são disponíveis, é estatístico, é rápido, os resultados também podem criar políticas públicas aí. Então, um outro exemplo de estudo ecológico aqui, pacientes internados no hospital, então é a população, e ao longo de um tempo vai verificar a variação do índice de infecção ao longo do tempo. Então, ao longo de um tempo, então no ano de 2016, 17, 18, 19, eu tenho os índices de infecções, e esses índices de infecções, a gente vai analisar aqui o quê? Números estatísticos através de dados secundários, só lembrar isso, tá? E outro detalhe, o exemplo que eu dei da questão de barragem, a gente poderia avaliar dados secundários, dados de prontuários dos pacientes atendidos na unidade de saúde, uma série de coisas. Mas aqui é o seguinte, dentro desse índice de infecção de cada ano, né, 2016, 17, 18, 19, pode ser analisados os pacientes doentes expostos com um desfecho, os pacientes expostos não doentes, sem desfecho, os pacientes não expostos e doentes com desfecho, e aqueles que não foram expostos, não estão doentes e não teve o desfecho. Então, é só um exemplo de estudos ecológicos aqui. Bom, aqui o pessoal confunde, pessoal, então preste atenção muito. Vamos pegar minha régua aqui novamente, que é a minha linha do tempo aqui, certo? Então, eu falei, quando ao tempo de pesquisa, eu tenho um estudo transversal, que é um corte, que é uma fotografia, e a análise do filme fotográfico, da história toda, seria o estudo longitudinal. Tirando essa análise de tempo, vamos olhar agora um outro tipo de estudo, que também tem um nome transversal, que eu vou falar o seguinte, isso aqui seria o estudo seccional, que secciona, corta o intervalo. Então, ele também é chamado transversal, mas só que eu vou tirar esse estudo daqui, esse nome transversal, vou chamar seccional só para vocês não confundirem. Então, eu tenho, dentro do tipo de estudo observacional e experimentais. Dentro dos estudos observacionais, eu vou ter dois, que vai ter o descritivo e o analítico. O descritivo a gente já falou, que isso é estudo de casos, série de casos, estudo de prevalência. Se eu pegar agora, dentro do analítico, eu já falei o ecológico. Vamos falar um outro agora, que seria o estudo transversal. E o estudo transversal, ele é uma coleta simultânea de informações de característica de uma doença e o fator causal em cada indivíduo. É o pacote ali naquele momento. A maioria dos TCCs, que vai estudar determinada patologia, vai estudar determinado comportamento, determinada percepção, ele torna-se um estudo transversal. Ele é um estudo transversal e, como o TCC é curtinho, ele é um estudo transversal seccionado. Então, esse tipo de estudo, ele tem uma simples execução, tem baixo custo, é rápido, tem uma objetividade na coleta do dado e facilita para obter as amostras. Então, a maioria dos trabalhos de conclusão de curso, ele acaba sendo um estudo transversal. É um estudo observacional, analítico, transversal. Qual que é a vantagem? A logística e custo, é a maior vantagem. E o estudo de variáveis com características permanentes. Por exemplo, aqui, baixo peso. Vou estudar o baixo peso de uma determinada população. Então, eu pego um grupo de indivíduos com baixo peso, eu tenho aquele número de indivíduos, e um ponto muito importante é vocês ficarem atentos ao tamanho da amostra, e o cálculo amostral é muito importante nesse aspecto. Então, a capacidade de interferência para uma população definida no tempo e espaço. Ele chama transversal exatamente porque, não vou pegar a régua não, senão vai confundir com o seccional. Ele é um estudo específico de uma população definida num determinado espaço de tempo. Então, ele tem essa objetividade. As limitações dele estão exatamente na temporalidade, ou seja, eu não consigo analisar ao longo de um certo tempo. Por quê? O elemento causa e efeito eu vou ter dificuldade. O viés que ele tem. Então, você vai entrevistar, por exemplo, tem o viés de memória. O que é o viés de memória? A pessoa não vai se recordar do elemento anterior. Então, é um aspecto que ele pode ter algumas falhas de dados que ele pode manifestar de coisas passadas, né? E a duração dessa exposição
tem um certo risco ou proteção, né, durante essa exposição do que foi manifestado da patologia, por exemplo, eu estou dizendo aqui, ela é em curto prazo de tempo, então não dá tempo de analisar a causa e efeito. Ok? Bom, agora só falta dois. Então, de estudos o quê? Observacionais analíticos. Então, voltando. Estudos observacionais analíticos, nós temos o ecológico, transversal, o caso controle. O que seria o estudo observacional analítico caso controle? O nome já diz, caso controle. Então, eu tenho uma amostra identificada e selecionada pela manifestação das doenças. Então, em seguida, elas são analisados os fatores causais disso. Então, como é que funciona isso? Eu tenho uma amostra que pode ser pequena, menor tempo, menor custo e adequada para as doenças raras. O pessoal confunde muito. O estudo de corte, ele é um estudo que demanda mais tempo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó. Os estudos de caso-controle constituem uma forma relativamente simples de investigar. Inclui uma pessoa com a doença, uma variável de desfecho, com o grupo controle, que é o grupo de comparação. Então, a partir do momento que eu tenho comparações, é diferente lá do estudo ecológico, que eu tenho a população e eu não consigo compará-la. Aqui não, eu tenho duas populações que eu consigo comparar. Seria a população, que seria, né, no caso, por amostragem, óbvio. Aqueles que têm doença, que seria o caso, e aqueles que têm o controle. Então, é composto de pessoas características semelhantes. Agora, para fazer essa análise, eu tenho que lembrar que ele tem que ter um certo período de tempo, que seria um tempo maior para fazer essa análise. Então, seria estudos longitudinais, que são diferentes daqueles estudos transversais, que é aquele de recorte, que é o seccional, que eu mencionei para vocês. Então, a seleção do caso aqui, por exemplo, eu tenho um participante, pode ser uma amostra hospitalar, pode ser um tipo de doença, uma seleção aleatória, uma definição de doença. São todos os casos? São manifestações? Eu vou limitar essas variáveis, né? Então, é onde que eu vou ver o caso e, a partir desse caso, eu vou comparar com o controle, né? Então, esse controle é um ponto importante. Ele tem que ser representativo, e a fonte ou método de coleta tem que ser semelhante ao caso. Então, por exemplo, aqui eu tenho um grupo de pessoas, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar melhor para vocês analisarem. Aqui eu tenho a população, essa figura, né, do livro Epidemiologia Básica, né, de Bonita, Birger Holle e John Strom, né, que são os três autores. Geralmente não fala esses dois, só fala Bonita. Então, aqui, ó, o tempo. Quando a gente olha esse tempo aqui, ele mostra que é um estudo que, não no sentido da progressão, a progressão é a direção do estudo, certo? Mas aqui, então, percebe que ele é um estudo que vai analisar o tempo passado, e esse tempo passado seria o quê? Um estudo retrospectivo. Então, nós temos aqui, ó, o caso, pessoa doente, o caso controle, né, o grupo controle. Nesse caso, tem pessoas expostas, pessoas que não foram expostas. No controle, eu também tenho a mesma coisa. Então, vamos analisar esse processo com um exemplo seguinte. Vamos verificar a relação do hábito de fumar com a hipertensão. Então, eu tenho pacientes hipertensos e não hipertensos. Dos hipertensos, eu tenho aqueles que fumam e aqueles que não fumam. E do controle, eu vou ter pacientes não hipertensos, fumantes e não fumantes. E a relação do hábito de fumar com a hipertensão se dá em dois grupos. Ok? Então, um exemplo bem fácil de olhar aqui. Para o pessoal lembrar, qualquer dúvida, a gente deixa aberto aí o canal para que vocês possam manifestar e a gente responde. O estudo observacional analítico. Então, o último estudo que a gente vai falar aqui dentro daquele cenário todo, é o estudo de corte. O estudo de corte são dados coletados por um agente causal, enquanto a amostra é seguida por um período determinado de tempo, ou seja, ele torna-se então diferente do caso controle, que é retrospectivo, ele vai ser prospectivo, e também vai ter um espaço longo de tempo, que seria o contexto longitudinal do estudo. Então, esse estudo de corte, o nome corte só por curiosidade, é porque ele é embasado nos soldados romanos, que era as legiões romanas, elas andavam em grupos, e esses grupos era a corte, ok? Aí os soldados andavam enfileirados, né, em falanges,
E essas falanges dá até o nome dos dedos aí, questão de falanges. Então, o estudo de Coast, a ausência de problema, ele tem um grande problema, é a ausência de problemas éticos quanto à exposição dos fatores de risco. Ou seja, durante um período de tempo, a corte ela vai sofrer mudanças que vão ser avaliadas. Então, ele tem essa facilidade. Facilidade de seleção de amostra e a coleta de dados é feita no momento que os fatos acontecem. Então, ele é longitudinal, então os fatos vão ser coletados ao longo do período. A vantagem é que ele pode ser avaliado em múltiplos efeitos e as consequências desses fatores de exposição. E viés de confusão que pode acontecer são fáceis de controlar porque você está estudando ao longo de um período de tempo. E as limitações? Alto custo, o tempo é longo para estudar, o método impossível de ser aplicado em estudos etiológicos de doença, porque o estudo etiológico vai ser retrospectivo. Aqui não, é prospectivo, a doença vai acontecer ao longo do período. E é não apropriado para doenças raras. Vou dar um exemplo aqui da corte, vou passar já direto para o exemplo aqui. Então, as variáveis de interesse, elas são especificadas e medidas. A corte inteira é acompanhada com o objetivo de surgimento de novos casos ou doenças. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma população, e essa população eu tenho pessoas sem doenças, e ao longo de um tempo, né, então ele torna-se um estudo prospectivo, e a direção do estudo está aqui, ela é longitudinal. Então, eu tenho aqui pacientes expostos e não expostos. Então, ao longo de um período de tempo, os pacientes expostos desenvolveram a doença? Não, os pacientes, eu tenho um grupo que também ele não teve a doença. Eu tenho pacientes não expostos que teve doença e pacientes não expostos que ficou sem a doença. Bom, deixa eu dar um exemplo aqui também. Então, vamos supor que a ausência de doença, quais são os efeitos da exposição? Então, a exposição, fator de exposição. Então, a amostra, por exemplo, fumantes e não fumantes, que ficaram expostos, né? Tem fumante que ficou exposto e ficou doente, fumantes que não ficaram doentes ao longo de um tempo. Eu tenho fumantes, não fumantes, a partir do momento que eles não estiveram expostos, alguns adoeceram, outros não. Então, eu tenho, a partir do momento que eu tenho a exposição, que é a causa, eu vou ter automaticamente o efeito. E é assim que funciona. Então, aqui um outro exemplo, avaliar a relação entre a vasectomia e o câncer de próstata. Então, tem pacientes vasectomizados que desenvolveram câncer, pacientes vasectomizados que não desenvolveram câncer. Eu tenho pacientes não vasectomizados que desenvolveram câncer e aqueles que não sofreram a vasectomia, mas que também não tiveram câncer. Então, esse é o cenário que vai ser feito a análise. Então, a frequência da doença, as doenças mais frequentes, né, ao longo de um cenário, eu estudo o corte. Caso controle é interessante para doenças raras. Frequência de exposição, a exposição aqui ela vai acontecer ao longo de um período, então é rara. E o caso controle já é frequente, porque ele já teve essa situação antes, no aspecto de já teve a exposição já aconteceu. Né? E essa exposição, um exemplo, o interesse principal aqui da corte é exatamente o caminho da doença, o caminho da exposição. E o caso controle, a intenção principal, o interesse principal é na doença que já foi do passado. A duração do estudo aqui, ambos são estudos longitudinais, só que esse aqui não tem muita urgência nos resultados, já o caso controle tem urgência de resultados. Então, só para a gente fechar aqui, no ensaio clínico, a corte acabamos de ver, os estudos observacionais, então, descritivos, relato de caso, série de casos, nós temos os analíticos, ecológicos, transversal, caso controle e a corte que terminamos. Então, para a gente agora terminar, estudos experimentais, vou falar aqui de ensaio clínico randomizado. Então, o ensaio clínico randomizado, ele é um estudo experimental prospectivo, então o caminho dele é para frente, né? Ele vai olhar sempre ao longo. E o qual testa a utilização de ações de saúde, verificando se há incidência de doenças no grupo. Não somente a doença, mas também pode ser dividido em outras áreas, já eu mostro para vocês, com estudos experimentais aí,
voltada aí para a questão terapêutica, né? Exatamente nesse momento que nós estamos vivenciando aí da pandemia da Covid-19. Então, esse estudo ele vai verificar a incidência de doença num grupo que recebeu uma determinada intervenção. Então, o grupo recebe a intervenção, se eu estou intervindo no grupo, ele torna-se o quê? Um estudo experimental, certo? E outro grupo recebeu o placebo. Então, um ensaio clínico randomizado, a formação de grupos homogêneos, é muito importante esse aspecto, nós temos grupos homogêneos, e a facilidade de formar um grupo controle, né? A gente tem a facilidade de trabalhar isso porque a gente consegue montar os diversos cenários. Então, a coleta é feita no momento que os fatos acontecem, e a questão ética é a parte mais complexa, porque como você vai ter intervenção, é muito importante ficarmos atentos aí até as resoluções, né, dos estudos em pesquisa com seres humanos, as resoluções da CONEP, né, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que vai ser atribuída, né, aos trabalhos aí dos CEPs, do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. Então tem que ficar muito atento, porque a questão ética e as práticas dificultam para fazer esse tipo de estudo. Então tem que ser muito bem desenhado para ser aprovado e direcionar uma análise ética adequada. Os resultados são pouco confiáveis quando os efeitos são raros e alto custo operacional financeiro, né? Então ele requer um alto custo, mas em compensação nós temos lá o nível de evidência nível 1, certo? É diferente, um exemplo de meta-análise, que você consegue um valor, fazer uma meta-análise com um valor bem mais em conta, né, diferente de um estudo, um ensaio clínico randomizado. Então, a população geral vai ter subgrupos, eu posso ter voluntários, tem que ter um desenho bem específico de critério de inclusão do estudo, critério de exclusão, e o número suficiente de observações e desfechos. A questão do tratamento, né, a questão ética, eu já mencionei, a randomização da probabilidade de alocação conhecida igual a de ser controle ou tratamento. O que seria isso? O controle eu vou ter o tratamento padrão ou tratamento placebo. E um ponto importante que a gente vai ver é o mascaramento. O que seria esse mascaramento? É o uso de uma metodologia que impede que os indivíduos e os pesquisadores saibam qual o grupo experimental ou qual que é o grupo controle. Então, isso é muito importante. Então, às vezes, a gente tem um grupo, os ensaios clínicos randomizados é muito grande, e aí eu tenho, às vezes, um centro de pesquisa que ele não sabe se ele é o grupo controle ou se ele é o grupo experimental. Okay? Então, isso são detalhes assim, importantes para mostrar exatamente essa avaliação às cegas, né? Então, o segmento de aferição dos resultados, a menor perda possível, o mascaramento ele é uma ferramenta para isso, é igual para ambos os braços do estudo, tanto do controle quanto o estudo experimental, e é definida de forma mais clara anteriormente aos estudos, né? Então tem que ser muito bem desenhado, já disse, por questões éticas. Como eu falei, limitações, alto custo, logística, e as questões éticas que eu estou reforçando esse aspecto. E as vantagens é a medida de incidência, né, múltiplos desfechos e a forte evidência científica nível 1, isso é muito interessante. Então, a randomização, todos os fatores devem estar distribuídos igualmente entre os grupos, e a distribuição tem que ser aleatória e ao acaso, né, com os participantes do grupo experimental. Tem que ser bem aleatório para que possa usar exatamente os aspectos, principalmente da causalidade, né, que são elementos aí da epidemiologia. Aqui é só um exemplo rapidinho, fácil de enxergar. Então, vamos falar assim, ó, um ensaio clínico randomizado, eu posso verificar a eficácia de um método preventivo de um indivíduo sem doença. Por exemplo, a educação em saúde, a utilização de preservativo e a transmissão de HIV. Um estudo de intervenção, no qual o pesquisador, antes de que uma doença desenvolva em um indivíduo, ele tem, com risco aumentado, ele começa a utilizar. Por exemplo, aqui o uso de AZT em indivíduos com HIV positivo, sem ter sintomas de AIDS. E esse exemplo aqui que está bem em voga hoje, né, devido à questão da Covid-19, a terapêutica, né, o procedimento terapêutico é testado, objetivando a cura, o alívio dos sintomas ou prolongar a vida, né? Então, a associação, por exemplo, da hidrocloroquina com a azitromicina nos indivíduos com a Covid-19. Então,
a cloroquina tem uma divulgação ampla aí nos dias de hoje, principalmente aí com relação ao tratamento. Se reduzir, não sei, até quando esse vídeo a gente, né, até hoje exatamente 30 de março, esse vídeo está sendo feito, não tem nenhum, os estudos estão sendo feitos aí ao longo do mundo inteiro, certo? Então, os ensaios randomizados, só para fechar, nós temos a população de doentes, dessa população a gente tem uma amostra, eu vou ter o grupo experimental, vou ter o grupo controle, e ao longo de um tempo eu tenho os resultados esperados, talvez eu não tenha resultados esperados do grupo experimental, e a mesma coisa, no grupo controle eu posso ter resultado esperado, e eu posso ter resultados sem ter um resultado esperado, que foi esse aspecto. Algumas literaturas, elas falam de ensaio clínico não randomizado, que é a mesma coisa, é quase experimental. A única diferença é que não se dá de forma aleatória, mas tem a conveniência do pesquisador, ou seja, os controles, eles podem ser contemporâneos, né, do paciente, aquelas características todas, históricas, mas o delineamento, ele não consegue controlar outros fatores que podem ocorrer. Então, não há uma forma aleatória. Então, tem uma intervenção, uma conveniência do pesquisador muito intensa aqui. Então, ele torna-se não randomizados. Bom, para a gente encerrar, o ensaio de campo ou intervenção. Então, dentro dos estudos experimentais, nós temos os ensaios de campo, que são semelhantes a ensaios clínicos, de uma população estudada, e aí essa diferença, não são só pacientes, e sim pessoas livres de doença, é um estudo mais amplo, que você vai trabalhar aspectos e dados coletados de uma população em geral. São mais caros, e tem maior duração de tempo. Então, os ensaios de campo, ele demanda muito tempo, é utilizado em grandes laboratórios, aí, principalmente em estudos de intervenções. E o outro tipo de estudo experimental são os ensaios comunitários. Os ensaios comunitários envolvem uma intervenção, como o nome já diz, em nível comunitário, ok? Ao invés de indivíduos, de ser a parte somente individual. Então, ele é usado para avaliar a eficácia e a efetividade das intervenções. Então, aqui, diferente, por exemplo, do ensaio de campo, eu faço um ensaio, uma intervenção de um determinado medicamento, e aqui eu posso usar para avaliar a eficácia de determinado medicamento. Então, são conduzidos dentro de um contexto socioeconômico de uma população naturalmente formada, e a dificuldade dele de isolar a comunidade. Vamos fazer uma comparação. Se não tivesse intervenção, ele seria um estudo ecológico, ok? Bom, pessoal, para a gente encerrar, eu gostaria de deixar essa frase aqui do Jean Cocteau, que fala assim: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Pesquisa se faz dessa forma. A partir do momento que a gente abre um livro e a gente começa a trabalhar aspectos voltados para a formação dentro desse cenário da epidemiologia. Eu espero ter contribuído aí com a formação de vocês. Desejo para vocês sucesso e bons estudos.